Boa noite, meus irmãos. Eu peço a você que abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo João, no capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Nós vamos perceber nessa passagem o forte apelo feito pelo nosso Senhor Jesus. Dos mais impactantes, mais fortes apelos já registrados pelos evangelistas. A Bíblia aberta, vamos ler a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Curva a sua cabeça. Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Estamos diante desse apelo tão forte, tão impactante, no qual o Seu Filho Jesus se ofereceu como água, aquela água viva que mata a sede das nossas almas. Quando nós olhamos para um texto como este, o nosso coração se aquece, o júbilo brota dos nossos lábios, porque um dia nós atendemos, por causa do Teu Santo Espírito, esse apelo. Um dia, quando estávamos sedentos, mortos em nossos delitos e pecados, nós tivemos a percepção da nossa condição e vimos que nos encontrávamos sedentos e não havia outro lugar onde pudéssemos satisfazer a nossa sede. E então ouvimos a Tua doce voz, dizendo: Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É com esse coração agradecido que nós meditaremos na Tua palavra e veremos como este apelo foi impactante para os ouvintes e também para nós. Ilumine a nossa mente, abre o nosso coração, nos ajude no nosso entendimento dessa passagem. Abençoa os meus irmãos que estarão me ouvindo e cuida de mim também, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor já me ensinou durante essa semana. E que tudo seja feito para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento. Quem aqui trouxe água hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Estou com uma garrafinha d'água aí. Quem comprou na maquininha aí? Quanto você pagou nessa garrafinha aí? Garrafinha que comprou no de Dorambaito. Riaquém? É? A Mari tem uma garrafa de 2 litros lá. Essa tá com sede, hein? É? Quanto vale uma garrafinha d'água na maquininha ali da entrada? Riaquém? Mas antes de começar esse sermão, eu quero fazer a propaganda para você dessa água aqui que eu estou vendendo. É a água da torneira do pastor. Custa 10 mil ienes. Tá? Se você quiser, eu trouxe tá com o Hermes ali, um cooler cheio de água do pastor por 10 mil ienes, 500 ml. Quem aqui vai comprar? Ninguém? Certamente ninguém vai pagar 10 mil ienes num 500 ml de água. Certo? Por quê? Porque você sabe que a água é de graça na sua casa, você paga uma taxinha para o governo, ou você vai na maquininha, bota um Riaquém ali e você tem a sua água. Mas, vamos imaginar se você resolveu fazer uma viagem para conhecer o maior deserto do mundo, o Saara. E você está lá, junto com alguns turistas também, fazendo essa viagem, e no meio dessa viagem, o veículo que está carregando você e mais algumas pessoas tem uma pane no motor. Parou lá no meio do deserto. O guia tenta entrar em contato com o socorro, porém sem sinal. Não tem antena no deserto. E agora você está lá no deserto, carregando apenas uma garrafinha, porque o trajeto que você ia fazer era de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Só que agora não há internet, não há sinal, o guia também está perdido e o motor do veículo quebrou. Mas o guia diz para você: fique tranquilo, eu vou conseguir consertar e nós estamos numa rota onde vai passar outras pessoas, certamente, eu imagino. Fiquem tranquilos.
O tempo vai passando, o carro não é consertado, você começa a sentir sede, o sol escaldante começa a queimar a sua pele, você começa a se sentir desidratado, e aí você olha para a sua garrafa de 500 ml, você percebe que ainda tem uns 300 ml, aí você confia na palavra do guia, vai resolver, vou tomar uns 200 ml aqui para matar a minha sede. Começa a escurecer, e o guia então diz, olha, não dá para mexer, está ficando escuro, nós não sabemos o que é, não temos a menor ideia, vamos ter que ficar aqui, vamos ter que dormir aqui. No outro dia, amanhece bem cedo, sol queimando, você já acordou com sede. E aí eles começam a mexer no carro mais uma vez, tem muito sucesso. E você começa a perceber que o próprio guia está ficando meio desesperado, porque já era para ter passado uma outra caravana, e não passou. Provavelmente o guia se perdeu e foi parar em outro lugar, onde dificilmente alguém os encontraria. E você percebe esse desespero, agora você olha para a sua garrafinha, 100 ml sobrando ali. E agora? Você resolve guardar, você molha apenas os seus lábios e resolve guardar, mas chega meio-dia, e o sol começa a queimar a sua cabeça, a sua pele, e você começa a ter aquela sensação de febre, mal-estar, você está ficando desidratado. Então a única coisa que você pode fazer é beber o resto da água que tem, na esperança de que o guia consiga arrumar o carro ou que passe alguém. E seja lá o que Deus quiser. Então você toma suas últimas gotas d'água ali e fica encostado dentro do carro, esperando, não tem árvore para você esperar. O dia passa, a noite chega, sua segunda noite, e você não tem mais água. Ninguém mais tem água. Amanheceu o dia, você já está tendo alucinações. Sua pressão já está baixa, você está com uma sensação de febre, a temperatura vai aumentando, seus batimentos cardíacos começam a ficar lentos, seu sistema imunológico já começa a dar pane, e você começa a ter alucinações, começa a sonhar com água correndo atrás de você. E aí você sabe que o seu fim está chegando. Porque você sabe que você não pode ficar mais de 2, no máximo 3 dias sem água. De repente, alguém dessa excursão doida, um brasileiro, por sinal, ele entra debaixo do carro e ele pega 2 bolsas, 2 malas que ele tinha. E dentro dessa bolsa, adivinha o que tinha? Garrafas de água, 500 ml de água, um monte que ele estava levando para uma outra região. Como ele é um brasileiro, ele se aproveita da situação e oferece essa água para você por 10 mil ienes. 500 ml de água por 10 mil ienes. Você levou 500 mil ienes nessa viagem. Você tem condições de comprar todas as águas. E eu te pergunto, você pagaria ou não pagaria 10 mil ienes numa garrafa d'água? Claro, pagaria. Porque esta água que você vai comprar, dela depende a sua vida. Você está morrendo, você está morto, praticamente. E se você não tomar essa água no dia seguinte, você vai morrer com todos os seus dinheiros. Com 500 mil ienes no seu bolso. Mas percebe que a água passou a ter um valor para você e que você não se importa em pagar, porque você tomou consciência da sua condição. Estou sedento e vou morrer. Quando a gente vai para o parque, às vezes fica sem água. Quando a gente chega em casa, abre aquela geladeira, pega aquela água gelada, que água gostosa. Mas é a mesma água que você bebe todo dia. Mas quando você está sedento, você valoriza muito mais a sua água. O que eu quero tratar com vocês hoje é acerca dessa água. A água que sacia a sede das nossas almas. Porque nós só valorizamos quando nós percebemos a falta daquilo. Eu já contei para alguns irmãos que eu e o Éder, uma vez subimos o Monte Fuji, e chegamos lá muito cedo, passamos um frio. Chegando lá, vamos fazer o que para se aquecer? Vamos comprar Cup Lamen.
Aqui embaixo era 98 ienes. Venderam pra gente por 1.000 ienes lá em cima. E eu nem gostava do tal do capilame. Mas aquele foi o capilame mais fantástico que eu comi na minha vida. Paguei 1.000 ienes. Se fosse timão, teria pago aquilo lá. Por quê? Porque a condição me levou a dar valor àquilo lá. Ou era aquilo, ou nós congelaríamos. Então é sobre isso que eu quero tratar com vocês, sobre o apelo feito por Jesus. Quando ele disse assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas antes de entrar nesse texto propriamente dito, eu penso que é importante nós nos atentarmos para o contexto dessa passagem. Porque do contrário, as palavras de Jesus parecem não fazer muito sentido. Imagine você que João está relatando que chegou no último e mais importante dia da festa e de repente Jesus, no meio da festa, dá um berro. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Você fala, que Jesus? Quem foi? O que isso significa? Para a gente é mais ou menos assim que a gente entende, porque estamos desconectados do contexto. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber que essas palavras foram fortes demais para os seus ouvintes. E é assim que tem que ser para a gente também hoje. Eu quero levar vocês a entender um pouco do significado dessa festa a qual Jesus está. Nós já estamos no capítulo 7 já há 4 semanas. E até agora eu não expliquei para vocês que festa é essa. A festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa chamada Sucote. Todo o capítulo 7 é dentro dessa festa, aconteceu durante essa festa. Essa festa é uma festa que durava 7 dias, começava no sábado e terminava no outro sábado com uma santa convocação. Onde todos eram convocados a adorar a Deus no final da festa. Quando nós lemos no versículo 14, por exemplo, nós somos informados que apareceu Jesus em público quando essa festa estava na metade. Quando nós lemos o primeiro versículo, os primeiros versículos desse capítulo, nós somos informados que os irmãos de Jesus estavam insistindo para Jesus ir para essa festa, se apresentar em público, mas Jesus não seguiu o conselho deles, porque eram incrédulos. Ele vai para Jerusalém, não se apresenta em público, mas no capítulo 14, nós somos informados que lá na metade da festa, Jesus vai ao pátio do templo e começa a ensinar. Que festa é essa? E agora no verso 37, João nos revela que a festa está no seu último dia. O último dia dessa festa. Mas existe um detalhe muito importante. Não é apenas o último. Não é apenas a festa que está acabando. É o último e mais importante dia da festa. O último e mais importante dia da festa. É nesse dia, no dia mais importante, onde todos saíam para celebrar, para o encerramento dessa festa, para essa santa convocação, que o Senhor Jesus faz um dos mais profundos apelos. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Na semana que vem nós vamos aprender acerca das 4 reações a esse profundo discurso de Jesus. Mas hoje nós vamos ficar apenas com o apelo feito por Jesus. Porque, como eu disse, do nada, Jesus solta essa. No meio da festa. Onde todos estavam ali em suas cabanas, em suas barracas ou nos pátios do templo. Do nada ele chega e fala, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Essa é uma afirmação que parece um pouco sem sentido para nós hoje. Mas não era para os leitores. No primeiro século e tampouco para os ouvintes. Aqueles que ouviram Jesus conseguiram entender perfeitamente. Por causa do contexto. Não é que nós não vamos conseguir entender. É verdade que a gente até consegue entender o que Jesus quis dizer aqui. Nós entendemos que essa sede é a sede espiritual e tal, tudo mais. E ele é a própria água. Mas existe um pano de fundo que torna isso ainda mais real para nós. Torna as palavras de Jesus ainda mais precisa e profunda. Sendo assim, eu quero apresentar a vocês algumas informações acerca dessa festa. A festa chamada Sucote, ou dos tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas. Vamos começar pela origem. Qual é a origem dessa festa? De onde surgiu a Festa das Cabanas? Primeiro eu tenho que dizer a vocês que a Festa das Cabanas era uma das principais festas judaicas. Nós sabemos que os judeus possuem inúmeras festas. O calendário judaico é cheio de festas. E dentre tantas festas, 3 se destacam. A
Páscoa, o Pentecoste e a festa Sucote, ou a festa dos tabernáculos. Essas são as 3 principais festas. E nós estamos diante da festa mais alegre, a festa mais comemorada. É a festa que encerrava o calendário judaico, era a última festa do calendário judaico. Tanto a Páscoa, quanto o Pentecoste, quanto o Sucote, ou a festa dos tabernáculos, são consideradas festas de peregrinação, porque atraíam peregrinos de todas as partes do mundo. Eles se dirigiam nessa época para celebrar, para cultuar a Deus coletivamente, junto com os outros. Então nós estamos diante de uma das principais festas. Nessa festa era exigido mais sacrifícios do que em qualquer outra festa. Por conta dos peregrinos, dos viajantes, nessas épocas de festas, e principalmente nessa festa, os pátios do templo ficavam abarrotados de pessoas. Milhares e milhares de pessoas andavam pelas ruas. Mas a grande questão é, de onde surgiu a ideia de celebrar uma festa assim? Qual é a origem dessa festa? Evidentemente que essa festa tem a sua origem na ordem dada por Deus, lá em Levíticos capítulo 23, versículo 41, que diz assim: celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Preste atenção. Celebre essa festa durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Então o povo de Deus, através de Moisés, foi convocado a celebrar anualmente essa festa. Então durante 7 dias o povo tinha que parar tudo, viajar para Jerusalém e celebrar essa festa. Outra pergunta que precisa ser respondida é: por que festa das cabanas? Por que festa dos tabernáculos? De onde veio esse nome? Qual é a ideia? Para responder a isso, é preciso nos lembrar que tudo começou quando Israel foi liberto lá do Egito. Depois de permanecer escravo por 400 anos, Deus então, de maneira poderosa, resolve salvar o seu povo. Libertando de maneira poderosa, primeiro das pragas, depois a travessia do Mar Vermelho. Faraó e os seus pares ficam para trás, muitos morrem afogados. E agora eles estão rumando à terra prometida. Estão caminhando no deserto rumo à terra prometida. E é nesse contexto, então, enquanto eles estão indo para a terra prometida, que Deus dá essa ordem. Primeiro, Deus deu a ordem a Moisés para que ele construísse um tabernáculo, que é o que você está vendo no centro da imagem. A palavra tabernáculo, ela literalmente significa habitação, porque seria o lugar onde Deus habitaria. Deus habitou entre o seu povo. Depois o tabernáculo deu lugar ao templo, evidentemente, mas o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava entre o seu povo. Como o povo estava peregrinando, não tinha terra ainda, estava indo em direção à sua terra, como eles faziam para morar? Você pode perceber na imagem que em volta do tabernáculo haviam várias tendas, várias barracas. Então eles tiveram, evidentemente, que morar em barracas. Fácil de montar, fácil de desmontar, porque eles tinham que seguir o caminho que Deus dava. Ora levanta acampamento, ora monta acampamento, levanta. Então eles começaram a morar em barracas, em tendas. Daqui surgiu a ideia. O que Deus quer, então, com essa ordem, é estabelecer um memorial para a posteridade de Israel, para que eles nunca se esqueçam do poder de Deus que os sustentou enquanto eles moravam em barracas. Barracas que poderiam ser destruídas pelo vento ou por qualquer coisa. Enquanto estiveram no deserto, Deus os protegeu. E agora Deus estabelece um memorial que deve ser passado de geração em geração, para que hoje, os judeus de hoje não se esqueçam do que aconteceu com seus pais no passado. Até hoje os judeus fazem isso. Se você der uma pesquisada depois na internet, você vai ver. Só que as barracas de hoje são bem mais modernas do que naquela época. Mas hoje, ainda hoje, nesta época do ano, na época em que se comemora essa festa, os judeus, eles saem das suas casas e passam 7 dias numa barraca. Vamos olhar para
Levíticos 23, 42 e 43. Nós vamos ver esse aspecto cerimonial e memorial dessa passagem. Diz assim o Senhor: morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês, saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consegue perceber o aspecto memorial? Vocês vão fazer isso todo ano, mesmo estando na terra de vocês, mesmo já tendo a casa de vocês, vocês vão morar durante 7 dias, para que a sua descendência, para que os seus filhos nunca se esqueçam do que Deus fez com eles lá no Egito. Eles deveriam então se lembrar, nesse cerimonial, nessa festa, de tudo o que aconteceu nesse período em que o povo estava indo, em que o povo permaneceu por 40 anos vagando pelo deserto. O que Deus fez? Deus sustentou com o maná, Deus sustentou com codornizes, Deus matou a sede deles quando uma rocha foi batida por Moisés. Deus cuidou do povo. E os israelitas nessas festas deveriam se lembrar, é Deus quem cuida de nós. É Deus que provê, é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida. Para a gente entender a força do apelo de Jesus, eu preciso levá-los a refletir um pouco sobre um aspecto dessa cerimônia nos dias de Jesus. Existia um ritual, uma cerimônia que era realizado nessa festa, lá nos dias de Jesus. E é por causa desse cerimonial que Jesus pronunciou esse profundo apelo. Vamos atentar então para o que é conhecido como a cerimônia da água. Nessa festa era realizado essa cerimônia, a cerimônia da água. Era um ritual. Era um ritual. Essa cerimônia passou então a ser o momento mais aguardado da festa. Era o apogeu da festa. Era o momento mais aguardado. Sabe quando tem a festa a semana toda? Você sabe que no último dia vai ter a queima de fogos, o Hanabi? Aí você sabe que aquele dia é o dia que vai ter mais gente. Então era esse dia. O dia do ritual da água. Nesse dia, para a execução do ritual, um sacerdote levítico, evidentemente, vestido com o seu traje imponente, ele carregava então um jarro de ouro. E ele se dirigia, saindo do templo, ele ia até o tanque de Siloé. Enquanto ele caminhava, ele era acompanhado por músicos, iam cantando salmos, além de uma grande multidão que ia seguindo, enquanto ele caminhava com um jarro de ouro em suas mãos, indo em direção ao tanque de Siloé. Então, quando ele chegava no tanque de Siloé, então ele colhia a água, fazia a coleta daquela água, e aí ele conduzia de volta para o templo uma grande procissão. Um monte de prosélitos, judeus e também curiosos seguindo para ver o que ia acontecer. Quando o sacerdote ele adentrava pela porta das águas no templo, então era tocado uma trombeta feita de chifre de carneiro. Essa trombeta estava anunciando que o sacerdote estava chegando. Era dado um toque bem forte, o mais suave, depois o mais forte ainda e longo, anunciando a água entrou junto com o sacerdote. Então o sacerdote ele atravessava todo o pátio, que você sabe que é grande, aquele recinto, e ele chegava então onde estava o altar. E ele se colocava ao lado desse altar, do altar, e ele derramava essa água numa bacia de prata. Esse era o ritual da água. Eu preciso que você guarde esse ritual na sua mente. Mas qual era o fundamento desse ritual? Estava fundamentado no quê? Estava fundamentado numa profecia messiânica. Olha que legal. Está lá em Isaías capítulo 12, versículo 3. Vós, com alegria, essa era uma festa muito alegre, com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Isso era uma profecia messiânica. Eles aguardavam a chegada do Messias e eles sabiam que quando o Messias chegasse, eles o receberiam com alegria e eles encontrariam nele água da salvação.
Existe um documento judaico chamado Talmud, eu já falei dele aqui em outra oportunidade, eu não vou explicar para você agora, mas esse documento judaico, veja como é interessante a maneira como é descrito por um judeu lá daquela época. Ele diz assim: por que é chamada coleta de água? É uma pergunta. O próprio Talmud responde: por causa do derramamento do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Daqui a pouco nós vamos ver que o evangelista João fez um comentário após o apelo de Jesus. Mas guarde isso por enquanto. Então o Talmud prossegue: de acordo com o que é dito, vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. A base desse ritual estava numa profecia messiânica, com base na esperança do derramamento do Espírito Santo. Isso é interessante. Agora compare o Talmud com o comentário de João. Vamos lá comparar. Acho que não vai dar para vocês verem aí. Mas o Talmud, vamos lá. O Talmud diz então que é coleta das águas por causa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado. Agora preste atenção no comentário de João. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui tudo bem. Olha o comentário, aqui é Jesus falando, agora é João falando. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Conseguem perceber a conexão desse ritual com Jesus? Nós sabemos, irmãos, que toda a lei, todos os rituais do Antigo Testamento claramente apontavam para Cristo, que Cristo é o cumprimento de todas as profecias e de todos os rituais. Todo o Antigo Testamento é apenas uma sombra, a realidade é Cristo. E essa cerimônia apontava claramente para Cristo, por conta do ritual, por conta da água e por conta da profecia. Mas essa cerimônia, irmãos, além de servir como um lembrete de que Deus derramou a chuva sobre a colheita, porque eles também celebravam as colheitas nessa época, essa água também possuía um aspecto memorial, que fazia os celebrantes dessa festa recordarem do que Deus fez lá no passado, quando Deus matou a sede dos judeus. Lembra da pedra? Deus saciou a sede para que os israelitas não morressem lá. E agora ele vai fazer isso através de Jesus. Mas não para saciar a sede física, mas para saciar a sede espiritual. Lembra que desde o capítulo 5, capítulo 6, Jesus está mostrando a sua superioridade? Lá no capítulo 5 ele disse aos judeus que toda a escritura fala a respeito dele. Vocês examinam as escrituras porque pensam ter nelas vida eterna? Pois bem, são elas que falam a meu respeito. E aí Jesus começa a mostrar então que ele é superior ao maná, que ele é superior a tudo o que aconteceu na antiga aliança. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E agora, mais uma vez, ele está mostrando a sua grandiosidade. Aquela água matou a sede dos seus pais. Somente os livrou da morte física. Agora, a água que eu estou oferecendo é uma água para a vida. Conforme o texto de Isaías, da profecias, é uma água para a salvação. Agora eu quero que você imagine agora uma cena grandiosa. Com todas essas informações, agora eu quero que você imagine um pouco. Use aí a sua imaginação. O grande cortejo do sacerdote vestido de branco está vindo. Está vindo atrás dele levitas, tocando os instrumentistas também. Há o derramamento da água no altar, então eles chegam, entram para dentro do templo, lá o sacerdote derrama água sobre o altar e o povo festejando, aquela alegria toda. Quando isso acontece, Jesus Cristo, que estava ali perto, talvez perto de uma das colunas do templo, onde ficavam as pessoas para observar, Jesus estava vendo essa cerimônia acontecendo. Ele, o Eterno, o Verbo, o Filho de Deus, o Redentor. Ele, aquele que deu ordem para que essa festa fosse estabelecida. Ele, aquele que matou a sede dos antepassados no deserto. Ele, que é o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Agora ele está lá observando como aqueles estão obedecendo e seguindo a sua própria
lei. E aí o cortejo passa. Quando o cortejo está entrando e passando, eles cantavam e clamavam. E eles cantavam o Salmo 118, verso 25. Então imagine essa cena. Eles estão chegando, entrando para derramar, o cortejo está vindo, com toda aquela pompa, com toda alegria, júbilo, criança correndo para frente, pulando. E eles estão cantando, e agora eles cantam na entrada o Salmo 125, 118, verso 25, que diz assim: ó Senhor, salva-nos, te pedimos, te imploramos. Eles entravam para dentro do templo, cantando esse salmo. Senhor, salva, te pedimos, te imploramos. Eles estão pedindo por salvação, por causa do Isaías, por causa do profeta Isaías. Profecia que nós vimos logo no começo. E aí então Jesus levanta a sua voz e explode num grito carregado de misericórdia. Afinal, eles estão clamando: salva-nos, Senhor, salva-nos, nós imploramos. Então Jesus se levanta e dá um grito de misericórdia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Consegue perceber o que Jesus fez aqui? Ele estava dizendo que Ele é a fonte da salvação. Eles estavam implorando por um Salvador ao cantar o Salmo 118, 25. E agora o próprio Jesus anuncia: eu sou o Salvador. Se vocês têm sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Eu sou superior àquela água que saiu da rocha. Eu sou superior à chuva que alimenta a colheita de vocês. Se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus anuncia então que Ele é o Salvador. Ele é a água que mata a sede espiritual de homens caídos. Esse é o apelo de Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vamos observar algumas características desse apelo de Jesus. Em primeiro lugar, o apelo de Jesus é condicional. Ele começa assim: se você tem sede. Se. É algo condicional. Porque o apelo é destinado somente àqueles que têm sede. Por isso, se você tem sede, vá e ele beba. Certamente, irmãos, a maioria de nós só tomamos água quando estamos morrendo de sede. É a maioria. Alguns querem tomar água durante o dia, tem que botar um alarme, tem que pedir para alguém avisar. Do contrário, nós só bebemos água quando estamos ali com a garganta muito seca. Deveríamos tomar mais água, evidentemente. Mas nós somos assim. Nós só vamos até a água quando estamos sedentos. Então, se é condicional. Só vai a Jesus quem tem sede. Quem não tem sede não bebe. Quem não tem sede não bebe água. Quem não tem fome não come nada. Mas o que significa ter sede? Da ótica espiritual, quem que é o sedento? Sabe quem é o sedento? O sedento é aquele que se apercebe de sua condição espiritual. Que sabe que está morto. Que sabe que está condenado. O sedento é aquele que passa a ter convicção do seu destino final. Condenado ao inferno. O sedento é aquele que passa a desejar, implorar por perdão, por misericórdia. O sedento é aquele que não suporta mais viver da maneira que vive. O sedento é aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, que foi regenerado. O sedento é aquele que está sendo chamado ou acabou de ser chamado pela doce voz de Deus. Essa sede presente na vida do sedento, ela é causada pelo Espírito Santo. E isso é causado mediante a regeneração. Quando a nossa natureza é transformada, você então passa a valorizar a água. Sedento e desesperado, então você ouve o clamor de Jesus, o apelo de Jesus,
Quem tem sede, vem a mim e beba. Agora você tem uma nova natureza, você não pode deixar de beber dessa água. Porque você não consegue, porque agora você sabe beber dessa água. Dela depende a sua eternidade. Não só a sua vida física, mas da sua eternidade. Ouçam, meus amigos, se você não tem sede, é porque você permanece espiritualmente morto. Mortos não têm sede. Experimenta levar uma garrafa d'água no cemitério, no velório, pergunta se ele quer tomar água. Ele não vai tomar água porque ele está morto. Se você hoje não tem sede de Deus, é porque você é como aquele que está perdido no deserto do Saara com nenhuma gota d'água. E mesmo assim você não consegue perceber o que te espera. Você está perdido no Saara. Sensação térmica de 55 graus. Você não tem esperança. Você vai morrer. Mas você vive como se não fosse morrer. Porque você não tem ciência da sua condição. Você acha que está tudo bem. Você acha que está tudo bem, mas no fim, a morte te espera. Sendo assim, se hoje você se encontra sedento por Deus, de alguma forma, só lhe resta ouvir o apelo de Jesus. E Jesus está apelando através do Espírito Santo, através da palavra, todas as semanas aqui do púlpito. Através dos cânticos. Através de irmãos. E hoje o Senhor Jesus está fazendo um apelo a você. Se você tem sede, vá a Ele e beba. Ó, ouvintes, não despreze esse apelo. Esse é um apelo de misericórdia. Não julgue esse apelo de Jesus como algo sem importância. Jesus é a única água disponível no deserto da sua alma. Se você o desprezar, certamente você morrerá. E um dia estará diante desse que você desprezou. Hoje, Jesus Cristo, através desse que vos fala, está dirigindo a você a sua doce voz, através de um convite. Sua doce voz, através de um convite. Se você o rejeitar, saiba que naquele grande dia, Ele se dirigirá a você com a voz de um justo juiz e falará com severidade, não com misericórdia. Naquele dia não adiantará você dizer que leu a Bíblia. Não adiantará você dizer que frequentou a igreja todos os domingos. Não adianta você falar que é amigo do pastor. Não adianta você falar que fez atividades aqui na igreja para ajudar. Nada disso adianta. Hoje você está ouvindo a voz mansa de um cordeiro. Naquele dia, você vai escutar o rugido de um grande leão. E a sua justiça vai te devorar. Naquele dia, você vai ouvir esse leão rugindo, dizendo: apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje Ele está aqui. Hoje você pode buscá-lo. Mas um dia você buscará por Ele e não o encontrará. E não o encontrará. Esse é o apelo de Jesus. Se você tem sede, vá a Ele e beba o mais rápido possível. Nós acabamos de ver que o apelo de Jesus é destinado aos que têm sede. Portanto, é condicional. Agora vamos ver que o apelo de Jesus também é pessoal e intransferível. Jesus diz assim: venha a mim e beba. É preciso ir a Jesus e beber. Pessoal. É pessoal. Isso significa que ninguém pode fazer isso por você. O que você faz quando você está com sede? A esposa lá está morrendo de sede no quarto e o marido está lá embaixo, lá na cozinha. O que ela faz? Ô bem, estou morrendo de sede. Bebe uns 3 copos d'água aí para mim que eu estou com sede. É assim que resolve o problema da sede? Não. Você tem que tomar água. Não adianta seu marido beber água. É algo pessoal, algo que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você.
Seus pais podem ser maravilhosos cristãos. Você pode ter sido criado na igreja por conta dos seus pais. Mas isso não lhe garante de maneira nenhuma a salvação. É preciso que você tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Não importa se o seu pai bebeu da água da vida. Se você não beber, você está sedento e vai morrer sedento. Talvez você ainda permaneça com dúvida quanto ao que significa ir a Jesus e beber. O que significa isso? O que Jesus quer dizer com isso? Tal? Não estou entendendo ainda. O pastor está falando toda hora que eu tenho que beber dessa água. O que significa isso? Ir até Jesus e beber da água que Ele está nos oferecendo significa tão somente crer nele. Tão somente reconhecê-lo como o suficiente Senhor, como o suficiente Salvador da nossa vida. É exatamente isso que está no texto. Veja aí. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim... Ou seja, o beber está relacionado com o crer em Cristo Jesus. Como é que eu bebo dessa água que Jesus oferece? Crendo. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o senhorio de Cristo e se submetendo a Ele. Assim você estará bebendo dessa água. Do contrário, você simplesmente está desprezando a água. Talvez você é como o tolo da história que eu contei no começo. Você tem um saco de água nas suas mãos, mas despreza em troca de outras coisas, em troca de dinheiro, em troca de diversão, em troca de qualquer outra coisa, porque a água para você pouco importa. É apenas uma água. Isso acontece porque você não está consciente da sua condição. Porque se estivesse, você agarraria com todas as suas forças as 2 malas de água e você não daria nada para ninguém. Porque você saberia que aquela água salvaria a sua vida. Agora, como cristão, que bebemos dessa água, nós vamos aprender pelo texto que do nosso interior fluirão rios de água viva. Isso significa que nessa história que eu acabei de contar, como um cristão, sabe o que você faria? Você daria água para todo mundo. Aquela mala que estaria guardado com você por você ser um cristão, você poderia repartir essa água com todo mundo, porque o texto diz exatamente isso. Que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior flui rios de água viva. Você pode compartilhar que nunca vai faltar. Preste atenção, está no plural. Rios de água viva. E aqui nós entramos no próximo ponto. O apelo de Jesus nos oferece água abundante. Nós já vimos que é incondicional, que é pessoal e agora é abundante. Observe, irmãos, Jesus não está oferecendo a nós gotas de água. Ele não está nos oferecendo uma garrafa de 500 ml. A sua água é abundante. Ela não seca. São rios de água viva. Essa linguagem não nos é estranha, não é mesmo? Rios de água viva, fluindo do seu interior. Lembra de João capítulo 4? Jesus vê a mulher samaritana. Jesus está lá, pede água para essa mulher, ela fica chocada por ser samaritana. Como, sendo judeu, pede a mim água para beber? Eu sou samaritana. Aí Jesus diz a ela assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, se você conhecesse, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então ela disse assim: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual o mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gados? Sim, Jesus é maior do que Jacó. Aí Jesus respondeu: quem beber dessa água, água do poço do Jacó, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela sacia para sempre. Essa água aqui, assim que eu tomar, daqui a pouco eu estou com sede de novo. A água do tanque de Jacó, do poço de Jacó também. Mas a água de Jesus é abundante. Ela sacia por completo.
Aí Jesus diz assim: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água de Jesus é a água que jorra para a vida eterna dentro dos seus filhos. Essas palavras, tanto no nosso texto quanto na história da mulher samaritana, demonstram abundância de vida. Porque é isso que Jesus veio fazer. João 10:10, ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Vida abundante. É isso que Jesus veio nos dar. Bom, já vimos que o apelo de Jesus é condicional, ele é pessoal, ele é abundante. E agora, por fim, o último ponto, nós vamos ver que o apelo de Jesus vem acompanhado de uma maravilhosa promessa. Uma maravilhosa promessa. A promessa do Espírito Santo. Vale lembrar que naquele dia, enquanto esse episódio acontecia, os apóstolos, de acordo com o evangelista João, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Jesus havia prometido o Espírito Santo para eles depois, mais tarde, no capítulo 14. Nesse momento, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Jesus disse que era necessário que ele partisse para que o Espírito Santo viesse. Jesus estava ali. Então, evidentemente, o Espírito Santo ainda não estava presente, agindo, de acordo com a sua obra. Nós sabemos que na história da redenção, cada um da Trindade tem um papel a desenvolver. O Pai, ele elege. O Filho, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o nosso Redentor. E o Espírito Santo, ele aplica. Cada um tem o seu papel. Estamos no papel de Jesus Cristo nesse momento. Mas Jesus já fez uma promessa muito linda lá no capítulo 14, do versículo 15 a 17. Jesus diz assim aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Fiquem calmos. Não se turbe o vosso coração. Começa assim o capítulo 14. Eu vou enviar outro conselheiro, outro igual a mim. Fiquem tranquilos. O mundo não pode recebê-los. Haverá outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele vai vir, conselheiro, e vai estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Hoje nós podemos dizer, aqueles que beberam dessa água, água da vida, nós podemos dizer que essa promessa se cumpriu em nossas vidas. O Espírito Santo está conosco. Ele habita em nós. Ele vive em nós. Foi exatamente isso que Jesus prometeu. E hoje todo aquele que crê em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, é habitado pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que hoje nos convence. Nos convenceu um dia. E ainda hoje nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a viver uma vida santa, de maneira digna do Evangelho. O Espírito Santo é aquele que nos consola, afinal, ele é o Consolador, ele nos consola em meio às nossas lutas. O Espírito Santo é aquele que abriu os nossos olhos e nos levou a crer em Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, porque nós não sabemos sequer orar. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a garantia, o selo. Daqui a pouco nós vamos cantar aqui aquela canção, a última canção. Que segurança sou de Jesus. Há um selo colocado em nós pelo Espírito Santo. Por isso você pode ter segurança, porque você é de Jesus. Você tem a marca. O Espírito Santo é aquele que é responsável pelo fruto do Espírito presente em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos deu dons. E etc. Que promessa maravilhosa nos alcançou. Somos a habitação do Espírito Santo. E devemos ser gratos pelo papel do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos ser gratos, porque se não fosse o Espírito Santo, jamais perceberíamos a nossa condição de sedentos.
Pensaríamos que estava tudo bem, tudo tranquilo. Talvez os seus planos estavam indo tudo bem, mas no dia que o Espírito Santo, através da palavra, abriu seus olhos, você sentiu sua boca seca, a sua alma seca. E desesperado, então, você procurou por água. Talvez naquele momento você tenha procurado por água em fontes sujas. Talvez você procurou em lugares que não pode saciar a sua sede, a sede da sua alma. Mas um dia, Deus colocou alguém com a Bíblia em mãos, ou com um conselho, ou através de alguma mídia social. Um dia, o Espírito Santo usou algum meio para abrir os seus olhos. E você, sedento, conseguiu enxergar na sua frente rios e mais rios de água viva. Água límpida. Água natural, pura. E você não pôde resistir a essa água. Que deliciosa essa água é. Que deliciosa. E você encontrou Jesus, porque Ele te encontrou primeiro. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Sobretudo, por ter nos dado o Espírito Santo, que ainda hoje habita em nós. Vamos orar?